E aí, vamos falar sobre preocupação? As últimas semanas estava sendo um pouco complicado, né? O fato de empreender te gera uma série de preocupações e até mesmo o CLT te gera uma série de preocupações que acabam afetando muito o seu dia. E na real eu acho que é um problema de comunidade, né? Eu acho que principalmente no Brasil hoje em dia as pessoas lidam com preocupação o tempo todo. Nossa, a iluminação tá ruim aqui. Ai, agora ficou bom. As pessoas lidam com preocupação o tempo todo e acabam sucumbindo em torno disso de uma forma que elas acabam, sei lá, se atrapalhando ou piorando ainda mais a vida delas. E eu não gosto de falar dessa forma porque parece que eu sou alguma autoridade em alguma coisa, né? Alguma espécie de Eslen Delanogari, mas na real eu só tô relatando o que acontece comigo. E sabendo que eu sou a média das pessoas do país que eu vivo, eu sei que a grande parte das pessoas tem as mesmas percepções. E se não tem as mesmas percepções, tem as mesmas sensações que eu tenho como um brasileiro comum. Ai, eu vou morrer para subir esse morro. Mas vamos lá, qual que é o ponto? Já falei no último vídeo que eu saí do CLT já tem mais ou menos um ano. Que eu estou empreendendo e tentando pela internet. Acabei nunca dando certo de fato, da forma que eu queria. Depois de um tempo, começa a surgir uma série de problemas, né? Uma série de questões de quem empreende vai entender muito bem, que você não acaba não tendo muito controle por não ter muita experiência, não ter muito domínio do assunto. Para mim que sempre foi uma pessoa quase sempre que despreparada, falei isso no último vídeo, que atualmente eu vivo com sempre a 2, 3 meses de morte financeira, ou seja, eu tenho uma reserva de emergência que me segura, sempre de 3 meses para frente. Não é o ideal é que seja mais, pelo menos 6 meses, para você não surtar que nem eu. Mas assim, eu tô nessa já tem um ano e eu falei, ou eu me habituo, né, a conviver com esse tipo de problema, ou eu surto de vez, entro numa depressão, entro numa ansiedade, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Algumas semanas atrás eu tava bem tenso, bem preocupado, porque eu não tava conseguindo fazer venda ao longo dos dias, ou seja, não tava entrando receita nenhuma pra mim, e eu tava vendo todo o dinheiro que eu juntei, que é pouco, sendo consumido ali por contas e coisas de necessidade humana, logicamente, porque eu não gasto com quase nada trivial. E ver o meu dinheiro sendo consumido sem estar entrando nada é algo que me gerou uma preocupação gigante. E eu já estava meio que eu já estava ali no ponto de quase que entregue, sabe? De falar assim, caramba, já era, esse plano não deu certo. É o último tiro que eu tenho, é a última chance que eu tenho de tentar. E se daqui não der certo, é partir daqui para arrumar algum emprego de novo, né? Isso me incomoda muito, né? O fato de eu... mexe com o ego da gente, né? O fato de você ter conquistado alguma coisa e ter que dar um passo atrás para ceder aquela conquista é muito dolorido. Por isso que muita gente da classe média que acaba perdendo o seu patrimônio por algum motivo, por algum erro, dívida ou falência, acaba às vezes nem conseguindo voltar, porque o baque é tão grande que a pessoa não sabe como lidar com isso ao longo do tempo. Nossa, daqui a pouco eu chego no céu, de tanto que eu tô subindo. Qual foi o resultado dessas preocupações todas que eu tava? Nenhum. Me preocupar nunca me ajudou em nada, na real só me atrapalhou. Eu acho que tem muita gente nesse momento também. Pessoas que estão com dívidas, pessoas que, sei lá, estão num término de relacionamento, pessoas que talvez perderam algum parente, mas aí já é uma situação muito radical. Mas uma pessoa que perdeu o emprego, uma pessoa que não passou num concurso, uma pessoa que perdeu uma oportunidade muito grande, ou simplesmente a maioria dos casos, que é dívida. Dívida, insegurança, falta de certeza de como vai ser o final do mês, o mês seguinte, como que vai ser as contas. Só que o que rola? Ai, tô tampando a câmera, né? Mas o que acontece? Essas semanas não foram nada boas pra mim, foram bem preocupantes e me trouxeram ainda mais inércia no que eu devia fazer, né? Falei isso no último vídeo.
E por algum instinto divino eu acabei indo em uma feira literária que acontece aqui na região, que eu gosto muito, acontece todo ano. E lá, andando, perambulando, eu acabei me deparando com um livro do Dale Carnegie. Para quem não sabe, Dale Carnegie, Dale, é aquele cara que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um best-seller aí que todo mundo conhece, todo mundo já viu. É quase um livro... É um livro meio que clichê, né? Igual Pai Rico, Pai Pobre. Todo mundo conhece. Mas não dá para negar. Se você não leu, eu recomendo que você leia, porque é um livro muito bom. Mas enfim, me deparei com um livro dele, que não era o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque afinal eu já tinha lido aquele livro. Mas que se chamava... Acabei de esquecer o nome do livro, hein? Mas também o nome do livro é gigante, pô. O livro se chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E aí comecei a ler aquele livro e quase como sem esperança de que eu fosse aprender algo daquilo, porque eu estava num ciclo, né, de insegurança muito grande, um ciclo de pessimismo muito grande, de que nada que eu fizesse daria certo. Eu acabei me surpreendendo com a primeira metade do livro. Eu estou na metade ainda, não finalizei o livro. Mas eu aprendi algumas coisas que para mim foram essenciais e de certa forma ele fez jus ao título e acabou tirando um pouco das minhas preocupações, né? Não todas, não tem como tirar todas as preocupações, mas é como o luto, você aprende a viver com elas, né? E quanto mais você testa formas de tentar conviver com as suas preocupações, mais dados você tem para conseguir suportar aquilo, né? É igual o luto mesmo. E qual que é o problema da preocupação, né? O ruim da preocupação é que se ela fosse só um sentimento passageiro, tava tudo certo, como qualquer outra coisa, né? Mas ela não é. A preocupação é algo que te consome diariamente, que te atormenta no trabalho, no sono, na escola, na rua, no ônibus, na faculdade e até no café da manhã. Hoje, grande parte dos brasileiros possuem dívidas, né? Estão com o nome no Serasa, no SPC, e acabam não conseguindo sair daquele limbo, muito por falta de conhecimento também, né? Por falta de oportunidade de aprender, mas principalmente por falta de conhecimento. Às vezes o ambiente que aquela pessoa está inserida acaba não dando disponibilidade para ela conseguir ter uma capacidade de raciocínio maior, tá? Isso é até comprovado cientificamente. Alguns brasileiros fizeram alguma pesquisa aqui sobre como que o desempenho das crianças é afetado na escola de acordo com o lugar em que ela vive. Então, claramente, uma criança hoje que vive num lar com um apoio, que vive num ambiente mais saudável, socialmente falando, né, que vive num ambiente mais controlado, com poucas incertezas, acaba tendo um desempenho escolar e de desenvolvimento de cognição melhor do que crianças e até pessoas adultas mesmo, que estão num ambiente hostil, que estão num ambiente de incerteza, que estão num ambiente perigoso, violento, e a gente sabe muito bem como que é o Brasil, né? Então, a pessoa que vive nesse cenário acaba tendo uma série de prejuízos dentro da vida dela, dentro do dia a dia dela, que acaba não deixando ela sair daquela posição. Mas ao mesmo tempo que ela não sai da posição, ela sofre com aquilo o tempo todo, né? E é quase que uma dor crônica. Aquilo, a pessoa às vezes paga alguma coisa, mas aí tem outra dívida, juros de cartão de crédito, cheque especial e aquela maré de problematização, e ela acaba não conseguindo performar bem em lugar nenhum, né? Esse que é o preço. Qual que é o preço da preocupação? O preço da preocupação é justamente o peso que ela tem no seu dia, a capacidade que ela tem de atrapalhar no seu trabalho, nos seus estudos, na sua convivência com as outras pessoas, na sua convivência com a sua família, nos seus relacionamentos. Então a preocupação atrapalha tudo, você já sabe muito bem disso e você sente isso o dia todo, né? Assim como eu sinto também. Mas eu aprendi algumas coisas lendo esse livro, que é de 1900 e não sei quantos, é muito antigo esse livro, e eu queria compartilhar com você aqui, porque talvez tenha uma grande possibilidade de você estar num momento de preocupação, já que você clicou aqui. E uma das coisas mais preocupantes é que quem não sabe combater a preocupação acaba tendo prejuízos não só no convívio social, não só no trabalho, não só nos estudos, mas principalmente na saúde também, né? Olha só, o sol tá se pondo, agora eu tô ficando menos amarelo. Quando eu era mais jovem, eu tive um problema de úlcera gástrica, que é basicamente uma bactéria que se aloja na parede do seu estômago e fica te comendo vivo por dentro. E se você não tratar, ela te fura e você morre. Simplesmente é isso. Só que problemas gástricos, né, problemas gastrointestinais estão muito atrelados à preocupação também. É meio difícil pensar que isso realmente é possível, mas acontece, né? Eu sou a prova viva disso. Que preocupações, estresse, claro, junto com a alimentação, mas tudo isso junto tem um impacto negativo terrível dentro do seu estômago, né? E eu,
convivi mais de um ano com úlcera, eu sei a dor que era. Eu lembro que em momentos de estresse e preocupação, eu sentia aquela queimação, aquela coisa ruim de gastrite, que é outro tipo de doença. E se você tem isso, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, além dos prejuízos para a sua vida, tem um prejuízo para a sua saúde também, que acaba que você acaba nem percebendo que é a preocupação que te dá esse sintoma. A preocupação não resolve problema nenhum. Ela só te cobra juros antecipado de algo que talvez nem vá acontecer, né? E a gente tem uma geração ansiosa num momento de tanta informação que a gente tem. Olha que bonito, ó. E no momento de tanta informação, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, de tantos estímulos, a gente acaba se preocupando e você sabe muito bem que 80% das coisas que você se preocupa acaba nunca acontecendo, né? É igual aquele lance de quando alguém seu, algum parente, algum conhecido seu vai viajar e ela fala assim, ó, quando eu chegar lá eu te aviso. E essa pessoa atrasa 1 hora, e nessa 1 hora que essa pessoa atrasou, você já está imaginando que ela já capotou o carro, já está morta no meio das ferragens, sangrando, quando na realidade ela só perdeu o sinal de internet, e quando na probabilidade a chance dela estar morta é relativamente menor do que só o sinal dela de internet ter acabado ou a bateria do telefone ter descarregado, né? Esse é um dos clássicos exemplos de quem vive com as preocupações e com a ansiedade. Eu grifei uma frase muito importante, muito impactante que eu tive na leitura desse livro, que foi a seguinte, eu vou ler aqui. Nosso principal objetivo não é ver o que se encontra vagamente à nossa distância, mas fazer o que claramente se encontra ao nosso alcance. Isso vai muito também da parte inicial do livro, que conta a história de um cara que estava num navio, né? E ele saiu do navio por algum motivo, eu não lembro. Ele foi lá não sei, Couvés, pra parte de fora do navio, era um navio antigo, né? E ele observou que algumas partes do navio eram totalmente isoladas, né? A parte de motor dos navios. Então, assim, você tem a parte ali, eu não entendo nada, tá? Eu não lembro também dessa parte inicial, ele nem detalha muito. Mas você tem a parte ali a parte mecânica, a parte elétrica, a parte hidráulica, e todos esses sistemas são bem isolados um dos outros, são como se fossem blocos, né? Cabines separadas que o mau funcionamento de uma não interfere na outra, tá? E aí que vem a principal frase do livro, na minha opinião, que me marcou muito e que fez eu melhorar muito as minhas preocupações, que é basicamente viva em compartimentos diários hermeticamente fechados. Hermeticamente é bem isolado, bem lacrado, bem vedado, né? Assim como eram as cabines, né? Assim como eram os módulos lá do motor do navio. Eles eram módulos hermeticamente isolados, hermeticamente separados uns dos outros, no qual todos eles formavam um conjunto de funcionamento do navio, mas nenhum impactava diretamente na funcionalidade de outro, caso um desses apresentasse algum tipo de problema. E a solução para mim foi isso, foi viver em compartimentos diários hermeticamente fechados. O que isso significa? Que basicamente você vive de acordo com os problemas daquele dia, né? Então, se você trabalha para alguém e você sabe que amanhã você vai ter um problema, né? Você vai ter uma reunião, você vai ter uma conversa chata, você vai ter um relatório que você atrasou, que você vai tomar uma comida de rabo do seu chefe. É sobre não se preocupar com o que vai acontecer amanhã, mas isso pode soar um pouco clichê e até um pouco difícil de lidar, mas assim, o que você pode fazer até chegar amanhã para conseguir resolver isso? Nada, né? Você não vai conseguir amenizar a bronca que você vai tomar, se é que você vai tomar alguma bronca. Você não vai conseguir antecipar a reunião que está te preocupando. Você não vai conseguir falar com a pessoa que você tem que falar amanhã dentro do seu trabalho. Então, para que se preocupar com isso, né? Viver em compartimentos diários hermeticamente fechados é isso. É você solucionar todos os problemas que são possíveis solucionar naquele dia que você está. Então, assim, você conseguir solucionar todos os seus problemas até a sua hora de dormir é o seu principal foco do dia. Tem que ser o seu principal foco do dia. E é isso que começou a acontecer comigo, né? A minha preocupação da minha incerteza financeira e de eu não estar conseguindo fazer vendas, ter entrada de dinheiro na minha empresa para conseguir me suprir, me gerava aquela preocupação de tipo, meu Deus, se continuar assim, como é que eu vou estar daqui a 2 meses? Pedindo emprego, sei lá, na prefeitura, ou sei lá, ou tendo que fazer outra coisa para conseguir ter dinheiro para comer. Pensar assim me trazia algum tipo de solução? Não, só me trazia preocupação. Qual que era o problema real? Eu não consegui fazer vendas todo dia e eu não consegui ver entrada de dinheiro na minha empresa. Como que eu soluciono o problema? Resolvendo o problema de aquisição de clientes, né? Resolvendo o problema
ou sei lá, outro problema que você esteja passando, mas que você consiga resolver naquele dia em específico, né? E não é um problema grande que você vai conseguir resolver num dia só específico. É um problema pequeno que você vai resolver parte dele num primeiro dia, parte dele no segundo, e ao final de um tempo conjunto, aquele problema vai estar minimamente solucionado, ou pelo menos te evitando dor de cabeça. Vou trocar de braço que eu não estou aguentando segurar isso aqui mais. Basicamente o conceito é esse, tá? É você conseguir resolver todos os seus problemas, não todos os seus problemas, é você conseguir resolver os problemas pontuais daquele dia até a hora de você dormir. Porque você resolvendo minimamente um percentual do problema, você já consegue dormir mais tranquilo, porque depois é menos problema para resolver. Agora, se você ficar pensando numa solução mágica e muito bem elaborada, só vai te deixar mais louco, só vai te deixar mais ansioso, mais preocupado, só vai te deixar pior no seu trabalho, só vai atrapalhar o seu relacionamento, atrapalhar sua convivência com as pessoas, vai atrapalhar os seus estudos, e você não vai conseguir uma forma milagrosa de resolver esse problema de uma hora para outra, tá? Vai ser aos poucos, como tudo na vida. Eu sou um exemplo claro disso porque eu passei semanas me preocupando por um problema que poderia acontecer daqui a 3 meses. Lembra que eu falei que eu tenho 3 meses de reserva de segurança, de reserva financeira? Pois é, eu não estava conseguindo dormir direito quando eu deitava. Quando eu deitava eu ficava maluco, eu ficava olhando pro teto, eu não conseguia nem fechar o olho. Olha que eu sempre tive sono pesado. Porque eu ficava me projetando daqui a 3 meses, me imaginando, meu Deus do céu, se daqui a 3 meses eu não tiver dinheiro, se a empresa estiver desse jeito, eu quebrei, eu fali, eu fracassei na minha empresa. Mais uma coisa que eu vou ter que dar um passo para trás. Só que pensar nisso nunca me trouxe solução, só me trouxe insônia e olheira. E dá para ver um pouco, né? E aí quando um problema desse, um problema com P maiúsculo chegar, tô andando aqui porque eu tenho uma buraqueira aqui, eu tenho um risco gigante de eu capotar aqui com esse celular na mão. Quando um problema com P maiúsculo chegar, o que você deve fazer antes de seus cabelos caírem é você analisar o problema. Porque quando você entende muito bem o problema, você consegue enxergar melhor a saída deles. Tem um lance de que quando você acende a luz, o monstro fica menor, né? E é relativamente isso. Quando você entende realmente o problema e as causas dele, você consegue enxergar saídas muito mais claras que nem sempre estão passando pela sua cabeça na hora. Então, assim, aparecer um problema, identifica a causa daquele problema. Ó, mantenha atenção aqui que vai ser importante. Presta atenção de onde surgiu aquele problema, ou seja, a origem dele, por que aconteceu isso, por que aconteceu dessa forma. Então você entende primeiro a motivação daquele problema, o motivo. Depois, você entende o que pode acontecer se esse problema me afetar da pior forma possível. Ou seja, pensando no meu caso, o que pode acontecer se daqui a 2 meses eu não conseguir vender mais nada e meu dinheiro acabar? Bom, o que é o pior que pode acontecer? Bom, o pior que pode acontecer para mim é ter que pedir emprego em algum lugar. Isso é tão ruim mesmo? Você não suporta isso por um tempo? Vai ser ruim, vai ser horrível, mas eu suporto. Se tiver que aguentar, eu suporto. Pô, as pessoas vivem 30 anos desse jeito. Por que você não pode suportar um mês? Um mês não, 3 meses, 4 meses ali para você se estabilizar e depois voltar pro seu jogo. Então, depois que você entende a origem do problema, o que causou esse problema, depois que você entende a pior forma dele aplicada à sua vida, ou seja, o que pode acontecer de pior com você se esse problema acontecer de verdade, se esse problema se intensificar, se agravar. E a terceira coisa está relacionada com a segunda. Partindo do pressuposto que realmente deu tudo errado e você está na pior fase que você poderia imaginar dentro desse problema, de qual forma você consegue amenizar isso e solucionar parte, presta atenção, você solucionar parte deste problema que está tanto te afetando. Então, a partir desse momento, como que você melhora a situação partindo do pior? E aí que você vai começar a ter muito mais clareza. Se você colocar no papel fica melhor, tá? Você tem muito mais clareza na hora de desenvolver as suas ideias, na hora de pensar e analisar em saídas para esse tipo de problema. Na minha visão, nas lições que eu tirei do livro, você resolve um problema primeiro, identificando a causa dele. Segundo, se pondo no pior cenário possível. E terceiro, identificando para onde você pode ir a partir do pior cenário. Por quê a partir do pior cenário? Porque se o pior cenário não acontecer, a solução do problema fica mais fácil. Então, levando em consideração que o seu problema, o pior cenário do seu problema ele não vai acontecer, mas acontece parte desse pior cenário, parte da solução também fica mais fácil, né? Conseguiu me entender? E tem uma coisa também que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes e mais impactantes disso tudo,
é você entender que tem problema que você não vai solucionar e que você não consegue solucionar porque não depende de você, tá? E aí vai entrar um fator um pouco espiritual, um pouco religioso de quem acredita em Deus ou não, ou quem acredita em alguma coisa, que, cara, resolve o problema que você consegue resolver. Tem problema que você sabe que você não consegue controlar. Para que você vai ficar se preocupando com ele, né? Tem um pensamento estoico que fala um pouco disso, que é basicamente, se um problema tem solução, ele não é um problema, né? Se ele tem uma solução, a partir do momento que ele tem a solução aplicada nele, ele deixa de ser um problema, tá? E se tem um problema que não tem solução, não tem por que eu me preocupar, porque não depende de mim, a solução não depende de mim. Supondo que eu tenha ações hoje compradas, ações na Google, ações na Microsoft, sei lá, na Apple, e o dólar sobe, o dólar cai, né? O dólar cai. Cara, eu tenho motivos para ficar muito pilhado com isso? De certa forma tenho, né? Até porque parte do meu dinheiro está alocado em dólar, tá? Supondo. Tá, o dólar caiu. O que eu posso fazer para isso resolver? Nada. Você não tem poder nenhum de alterar o valor do dólar. Então, para que eu vou me preocupar se eu não tenho domínio sobre aquilo, se eu não tenho um controle sobre aquilo? Então, o pensamento estoico fala muito disso, de você não se preocupar com algo que tem solução e de não se preocupar com algo que também não tem solução, porque você não vai conseguir solucionar esse problema, né? E o problema que você tem a solução, não tem por que se preocupar. Até porque tem um cara que chama Geraldo Rufino, você deve saber quem que é. O Geraldo Rufino, ele fala que os problemas que a gente cria são menores que a gente, logo ele tem solução. Porque se um problema foi criado por você, ele é menor do que você. Até porque você que criou esse problema. Se você criou o problema, você tem a capacidade de solucionar. Logo, ele é menor que você, logo não existe motivo para você ficar preocupado. Por mais que o seu ego diga que tenha motivos, tá? Então, se você está passando por um momento de dificuldade aí na sua vida, se você está um pouco apertado financeiramente, se você está preocupado com o seu emprego, a sua prova, o seu estudo, o seu vestibular, entenda isso. Para, senta, destrincha o problema da forma que eu te falei e pensa se realmente não tem solução. Se não tiver solução, aceita aquilo, não tem o que você fazer, né? Joga pro divino. Por que eu falei ali atrás que era uma parte espiritual? Porque tem coisas que a gente tem que deixar Deus trabalhar. A gente não consegue trabalhar por Deus. Então é quase que, eu vou falar disso em outro momento também, certos momentos da sua vida você tem que ter um passo de fé ali. Você tem que ter uma crença de que alguém lá em cima vai trazer alguma resposta em algum momento. Logo você deixa quem está lá em cima trabalhar e faz o que for possível para resolver esse problema aqui de uma forma que não... de uma forma que deixe sua vida mais tranquila e você aprenda a viver, né? E você consiga aproveitar mais a sua rotina, consiga desfrutar de mais coisas. Olha só, hoje eu vim num lugar diferente aqui. Eu tenho todo o desenho de uma serra aqui atrás, ó. Serra da Mantiqueira, né? Linda, maravilhosa, um pôr do sol incrível. Eu consigo desfrutar um pouco disso, né? Eu estou conseguindo agora, depois de fazer a leitura, porque antes eu não conseguia. Então, se você é uma pessoa da leitura, dá uma pesquisada aí. Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. É um livro muito bom, mas se você não é de ler, aplica 10% disso que eu te falei aqui, que talvez você consiga amenizar os seus problemas e consegue pregar no sono quando colocar a cabeça no travesseiro. Coisa que eu não estava conseguindo algumas semanas atrás, mas agora eu estou conseguindo com todo esplendor e estou resolvendo meu problema, que dá para resolver até a hora de eu dormir, vivendo em compartimentos diários hermeticamente fechados. É isso, deve ser o primeiro vídeo que eu tô com um clima mais leve aqui, né, fora de um quarto parecendo um maníaco depressivo, mas é isso. Se você me acompanhou até aqui, agradeço a sua presença, é muito bom ter pessoas que estão na merda junto comigo. Brincadeira, mas talvez seja verdade. Toca no joinha aí, vamos tentar motivar o cidadão aqui a seguir esse tipo de projeto aqui, de tá postando sempre. Enfim, volta aí qualquer hora. A gente tem sempre alguma coisa para conversar. Eu tava esquecendo, eu como youtuber iniciante aqui tava esquecendo disso. O último vídeo eu falei sobre como você consegue resolver parte dos seus problemas. Eu não te dou a solução lá, tá? Mas eu te dou dicas de como você talvez consiga achar um caminho para esse tipo de problema. Que é o problema de você saber o que você tem que fazer e você não consegue fazer, né? Você sabe o que você tem que correr atrás naquele dia,
mas você acaba não conseguindo executar, tá? Se você quer saber um pouco mais de como eu aprendi com isso e o que eu tô fazendo para conseguir corrigir isso em mim, toca no vídeo aí que tá aparecendo na tela aí, que você vai conseguir ver o meu ponto de vista em relação a isso, ver o que eu tô fazendo para conseguir corrigir isso e como eu tô conseguindo, até com certo êxito, fazer as coisas que eu tenho que fazer sem ficar procrastinando ou deixando para depois, por mais que eu seja um exímio de um preguiçoso. É isso, aquele abraço.